Olá, pessoal! Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Hoje nós estamos aqui com um novo vídeo para falarmos sobre Pão. pão. No céu tem pão? Mas assim, por que pão? Porque enquanto nós estamos gravando esse vídeo, a nossa casa está com um cheirinho maravilhoso de Pão. A gente tava meio sem saber o que falar. Então a gente não sabia sobre o que gravar esse vídeo. Tá, agora eu peguei. A gente não sabia sobre o que gravar. Então, tanto que até agora a gente tava falando em frente à câmera nada com nada. Só que assim, quando a gente sentiu o cheiro de pão, logo me deu um tipo de, como é que eu posso dizer, inspiração. Sabe o que isso me lembra? O quê? Porque na Bíblia nos fala sobre pão. Fala sobre pão. E o que é o pão da Bíblia? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, aqui eu vou fazer uma aplicação bem simples, mas já é impactante. Já vai valer os seus 30 segundos de vídeo assistido, viu? Sem a palavra de Deus, a gente não tem inspiração pra nada. Nós somos pedras secas. Sem o pão da vida, a gente não sabe o que fazer com a nossa vida. A gente não sabe que decisões temos que tomar. Fica sem norte. A gente fica perdido. E a gente fica fraco. Então assim, Que nem segue o tiroteio. Exato. Como eu estou agora com fome, cansado, mas eu sei que esse pão ele vai me alimentar e vai me deixar novamente com energia. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Se você está longe da palavra de Deus, logo você começa a ficar fraco. E aí, meu querido, para você fazer alguma besteira, para você perder o seu rumo, para você se sentir sem auxílio nenhum, é muito fácil. E assim como o nosso corpo precisa de alimento para se manter vivo, o nosso espírito precisa do pão da vida, que é o próprio Cristo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a oração do Pai Nosso, ou seja, o pão de cada dia. Todos os dias nós precisamos do pão quentinho que vem do céu. Que é o próprio Cristo, que é o verbo, né? Ele é a própria palavra. Se você assistiu o filme das ovelhinhas, ficou bem famoso, tá? Muito bom. Tem uma cena muito legal, assim, que as ovelhas estão passando na frente da igreja e eles falam, aqui é que mora o tal de Deus. E esse Deus, ele é feito de pão e eles comem ele aos domingos. E assim, é uma... Como é que a gente pode colocar? Pensamento engraçado. É um pensamento engraçado, é uma forma de ilustrar engraçada como Deus é, mas Jesus, ele é o pão, que sacia a nossa fome. Então, se nós não buscarmos tê-lo diariamente, a gente começa a ficar com uma fome que a gente não sabe do porquê. E aí a gente começa a procurar em outros lugares, começa a procurar em outras coisas, algo que tá ali em Cristo, tá na nossa Bíblia. E além de pão, ele também é a água. Olha só. A água da vida. Então ele já completo. é os dois, o combo. É o combo. Ao invés de um... Eu ia falar o nome de uma marca, mas se quiser nos patrocinar daqui uns anos... De um hambúrguer e um refri. De um hambúrguer e um refri, às vezes com uma fritas, aquele combinho magnífico. Às vezes o que você precisa pra sua vida tomar jeito é o combo de Cristo, é o combo de Deus. Às vezes a gente tá fraco, tem que ver alguma coisa aí. Se não tá faltando palavra, o pão. Se você tá fraco, você vai no médico, você faz um exame de sangue e você vê que falta vitamina tal, vitamina tal, vitamina tal. Será que não tá faltando um pouquinho da vitamina D de Deus na sua vida? A vitamina C de Cristo? Boa. Boa? Eu vou falar. Eu vou falar. Mas assim, gente, por que... Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Porque é muito fácil a gente ficar sem esse pão diário na nossa vida. E às vezes, quando a gente frequenta a igreja, a gente, mesmo estando na igreja, a gente não se alimenta do próprio pão. E isso acontece muitas vezes porque a gente tá cheio de outras coisas. Perfeito. É uma coisa que a gente acha que tá nos alimentando, que engana o nosso estômago espiritual, por assim dizer, vamos botar esse nome. Engana o nosso estômago espiritual e a gente pensa que tá sendo alimentado, mas na verdade a gente tá sendo mortificado, muitas vezes, consumindo tanta coisa que não necessariamente eu vou dizer que é pecado, mas que alimenta mais a carne, sabe? Assim, em outras palavras, você tá comendo só fast food e não tá comendo comida saudável. Exato, só uma comida industrializada. Se você apenas, por exemplo, consome e terceiriza o pão, isso acaba em te enfraquecendo também. Se você, por exemplo, não lê a palavra de Deus e apenas ouve pregações, não que pregações sejam ruins, pregações cristocêntricas necessitamos, mas uma coisa é alguém fazer uma exposição bíblica para você. Outra coisa é você mesmo ir até a palavra de Deus. Caçar a palavra, né? Isso é um dos grandes prazeres que um ser humano pode ter é pegar a palavra de Deus, ler um versículo e o Espírito Santo esmiuçar em seu coração. Porque você pode ler a Bíblia várias e várias vezes. Olha, gente, ó o forno. Tá quase pronto. Tá quase, né? Esqueci de botar os minutos certos. Por mais que a gente leia a palavra de Deus várias e várias vezes, e alguns versículos são especiais para nós. Às vezes você pode ler o mesmo versículo várias e várias vezes, mas em algum momento ele vai ser especial e você vai ter um entendimento e uma aplicação na sua vida diferente. Estar longe da palavra de Deus, acho que é um dos grandes danos para você ter uma vida espiritual
capenga. A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Ela vai esclarecendo aquilo que tá confuso. Começa a fazer sentido quando a gente olha para a palavra de Deus. Só que, como o André estava falando, a gente, muitas vezes, terceiriza, de certa forma, essa alimentação, esperando só que os outros nos deem o pão. Somente que as pregações que a gente ouve, ou até mesmo os livros que a gente lê sobre Cristo, que não é errado esse conteúdo aqui, como se fosse ser o suficiente para nos alimentar. Mas às vezes isso é uma migalha, porque o pão completo tá lá no secreto. Tá lá quando a gente vai caçar o alimento diretamente com Jesus. Tanto que quando Jesus vai de encontro com a mulher samaritana, e aí ele fala sobre a água da vida, ele acaba oferecendo para ela algo que não a deixaria ter sede nunca mais. Então, quando nós temos contato com o Cristo da fonte, ele cessa a nossa sede para as outras coisas da vida. Ele cessa a nossa sede com aquilo que nós buscamos, por exemplo, como a fama, como aquele anseio desenfreado pelo dinheiro, pelo sucesso, que destrói famílias, que destrói... não que o dinheiro seja errado, né, gente? Às vezes a gente sempre tem que fazer essas observações porque acabam entendendo algumas frases erradas. Se tem qualquer coisa acima de Deus, lembra quais são os 2 principais mandamentos? Primeiro, amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, acima de todas as coisas. E depois amar o seu próximo como a si mesmo. Partindo disso, e com amor, todas as outras coisas funcionam. Então, se tem algo acima disso, como, por exemplo, o seu anseio por grandeza, o seu ego, o seu desejo desenfreado por alguma coisa, isso tem que ser colocado de lado. E você precisa se alimentar de Cristo para que essas coisas não tenham mais força sobre você, mas você tenha, sim, um alimento que ele é sólido e um alimento que ele te sacia. E às vezes a gente busca no lugar errado matar a sede, muitas vezes, ou matar a fome. Eu lembrei de um versículo aqui em Jeremias 2, 13 em diante. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é servo? Meu povo nasceu escravo? Por que então se tornou presa? Então, o povo de Israel, eles, em vez de ir direto à fonte de água viva, eles cavaram suas próprias cisternas, ao seu jeito. E o que é cisterna? Então, cisterna vai ser mais ou menos como se fosse um reservatório de água, digamos assim. Então, ao invés de você ter aquilo que Deus te deu de uma água fresca, direto da fonte, que ela é renovada, que ela é pura, você está apenas armazenando uma outra água que pode ser contaminada, que pode ser roubada, que vai ficar para sempre ali e elas são rachadas. Então, o versículo diz isso, né? Ela não é uma bem feita, ou seja, ela tem imperfeições ali. Uma comida industrializada, também podemos dizer assim. Perfeito. Então, você está trocando aquilo que Deus fez por aquilo que você fez, só que o que você fez não é nem de longe perto, Aquilo que você fez não é nem de perto o que Deus fez. E o povo estava se fazendo escravo daquelas cisternas que nem era tão bom para eles. Então, às vezes a gente se torna escravo de coisas que não é o que Deus quer. A gente faz coisas pra gente pensando que é bom e a gente se torna ainda escravo. A gente tenta se saciar a nossa sede, saciar a nossa fome, em coisas que não saciam de fato, em coisas industrializadas, em coisas que têm talvez impurezas, que não é uma coisa totalmente segura como a própria fonte de água viva. Então a gente se coloca numa situação de dependência daquilo, uma coisa que Deus não quer, porque Deus, ele tem algo muito melhor, uma coisa muito melhor pra gente beber, pra gente comer, que é ele mesmo, a fonte de água viva e o pão da vida. Jesus, ele é a fonte de todos os recursos que nós precisamos. Então, ao invés de ficarmos buscando as coisas impróprias deste mundo, nos alimentarmos delas, vamos direto à fonte. Direto ao pão da vida, que é Cristo. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha. E não se esquece de se inscrever no canal, porque nós vamos ter mais vídeos por aí. Já tem alguns roteiros preparados. E é isso. É isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.